Nova Orleans, dezembro de 1780, o ar é úmido, pesado, com cheiro de rio grande e lento, de madeira encharcada, de melaço derramado no cais e de peixe aberto ao sol. A cidade ainda é jovem, mas já tem a cara de um porto velho, ruas de barro que viram lama com qualquer chuva, varandas de ferro, pátios internos onde se fala baixo e se negocia alto. O Mississippi não é só um rio, é uma estrada líquida, que traz e leva tudo: açúcar, algodão, barris de rum, notícias, febres, gente fugida, gente comprada, gente que se reinventa. É nesse mundo de fronteira, onde a lei chega atrasada e a oportunidade chega cedo, que nasce Renato Belushi, em 15 de dezembro de 1780, crioulo de Nova Orleans. A expressão ali não é um detalhe folclórico. É uma posição social, uma marca de origem, uma senha. Crioulo pode ser o nascido na colônia, não na Europa. Pode ser o homem de cor livre. Pode ser o sujeito que fala francês com um sotaque do Delta e espanhol, com um sotaque do Caribe, que entende o inglês porque o comércio exige e que aprende cedo a ler os sinais do porto. Quem manda, quem paga, quem persegue, quem finge que não viu. Nova Orleans muda de bandeira e de idioma ao longo da vida de Belushi. Francesa, espanhola, depois americana. Mas o porto continua sendo porto, e o porto tem uma moral própria, a moral do vento e do dinheiro. O fim do século XVIII e o começo do XIX no Golfo do México é um tempo em que o mapa político parece firme no papel, mas no mar ele se desfaz. A Espanha controla formalmente uma imensidão. A França ainda é uma lembrança e uma ameaça. A Inglaterra ronda como potência naval. Os Estados Unidos crescem como um animal faminto, comprando territórios, abrindo rios, exigindo alfândegas. E entre essas placas tectônicas, o Caribe e o Golfo fervem com uma economia que depende tanto do que é declarado quanto do que é escondido. Contrabando não é exceção, é método. O menino Renato cresce, olhando para embarcações como quem olha para ferramentas. Não são símbolos românticos, são máquinas de sobrevivência. No cais, ele vê escunas leves, rápidas, de calado baixo, feitas para entrar onde navios grandes não entram. Vê brigues mais robustos, com 2 mastros, capazes de carregar carga e canhões. Vê lanchas e pirogas que parecem frágeis, mas que conhecem os canais do delta como um caçador conhece a mata. O delta do Mississippi é um labirinto de água e vegetação, um lugar onde se pode desaparecer com um barco e reaparecer com outro nome. Quem domina esse labirinto domina uma parte do comércio e uma parte do crime. A vida marítima, para um jovem de Nova Orleans, começa cedo e começa por baixo. Primeiro, o trabalho bruto: carregar, amarrar, limpar, raspar casco, puxar cabo até a mão queimar. Depois, o aprendizado do que não está nos livros, como o vento muda antes da chuva, como a corrente trai na curva do rio, como uma vela mal cortada pode matar um homem, como um barril mal estivado pode virar um projétil numa tempestade. E, sobretudo, como se obedece a bordo. No mar, a hierarquia não é um capricho, é uma necessidade, um comando confuso, uma ordem discutida. E o navio vira um caixão, mas há outra escola, paralela, que também ensina disciplina. A escola do contrabando. Ela exige silêncio, rapidez, cumplicidade, exige saber quem subornar, quem evitar, quem enganar, exige saber navegar à noite, sem luz, guiando-se por estrelas e por cheiros. O cheiro de terra, o cheiro de mangue, o cheiro de fumaça distante. Exige saber descarregar em praias, sem cais, em enseadas escondidas, em ilhas baixas, onde o mar parece sempre querer engolir tudo. E exige, acima de tudo, saber lidar com papéis. Papéis no bolso e pólvora no convés. No Golfo, um pedaço de papel pode transformar um assalto em ato de guerra.
uma carta de corso, uma licença, uma autorização emitida por alguma autoridade, às vezes legítima, às vezes comprada, às vezes interpretada. Com generosidade, dá ao capitão o direito de capturar navios inimigos e vender a presa. É a legalidade escrita tentando domesticar a violência do mar. Só que o mar não lê. O mar só entende canhão, velocidade e coragem. Renato Bellucci entra nesse mundo quando ele ainda está se reorganizando depois de grandes abalos. A Revolução Haitiana, iniciada em 1791, espalha ondas de choque por todo o Caribe. Gente foge, gente chega, fortunas mudam de mãos, medos se instalam. Nova Orleans recebe refugiados, recebe histórias de incêndios e de navios lotados, recebe uma população que traz consigo habilidades, línguas, redes comerciais. O porto fica ainda mais cosmopolita, ainda mais nervoso e, ao mesmo tempo, o comércio de escravizados e de produtos coloniais continua alimentando a riqueza de poucos e a miséria de muitos. A cidade é um nó de rotas. Do interior americano, descem madeira, farinha, carne salgada. Do Caribe, sobem açúcar, café, rum. Da Europa, chegam tecidos, armas, luxo. E no meio disso tudo, o que é proibido circula com a mesma naturalidade do que é permitido. Quando os Estados Unidos compram a Louisiana, em 1803, a mudança é mais do que uma troca de bandeira. É uma mudança de estilo de governo, de sistema jurídico, de fiscalização. A alfândega americana quer números, quer registros, quer controle. Só que o Delta não foi feito para controle. E os homens do mar, acostumados a negociar com espanhóis, franceses, ingleses, a usar a ambiguidade como ferramenta, não se adaptam de um dia para o outro. Alguns tentam virar comerciantes respeitáveis. Outros fazem o que sempre fizeram. Continuam navegando onde a lei não alcança. É nesse cenário que surge, com força, o nome que vai marcar a primeira grande fase da vida de Bellucci: Jean Lafitte. Lafitte não é apenas um pirata, no sentido de lenda. Ele é um organizador, um empresário do ilícito, um homem que entende que o Golfo do México, com suas baías, pântanos e ilhas, é um paraíso logístico para quem sabe operar fora do radar. Barataria, ao sul de Nova Orleans, vira um centro de contrabando e corso, um lugar onde mercadorias entram e saem, onde navios são equipados, onde tripulações são recrutadas, onde se compra e se vende o que a lei proíbe ou taxa demais. Barataria não é uma cidade formal, é um entreposto, um conjunto de canais, ilhas e barracões, com cheiro de sal, de lama e de pólvora. Ali, a noite é útil, a escuridão protege, o silêncio vale dinheiro, e a lealdade é uma moeda que se testa o tempo todo. Quem chega à barataria precisa provar que sabe trabalhar e que sabe calar. Precisa mostrar que não é informante, que não é um aventureiro sem disciplina, que entende o código não escrito. A parte do capitão, a parte da tripulação, a parte do financiador, a parte do suborno. Renato Bellucci se associa ao Círculo de Lafitte. Nesse universo de fronteira marítima, não é um salto mágico, é uma progressão natural para alguém que conhece o porto, que conhece as rotas, que conhece a língua do mar. O que Lafitte oferece é estrutura, contatos, proteção, mercado para as presas e uma espécie de marca que intimida e atrai. O que Bellucci oferece é competência, e competência, no Golfo, é saber fazer o navio andar e saber fazer o inimigo parar. O corso, ali, é uma profissão com técnica. Não é só atacar, é escolher alvo, é calcular risco, é entender bandeiras e guerras. Porque o início do século XIX é um período em que as guerras europeias, as guerras napoleônicas, reverberam no Atlântico. Navios mercantes carregam riquezas e também carregam vulnerabilidade. Um navio isolado, pesado de carga, com poucos canhões, é uma tentação. Mas um navio escoltado, ou um navio que pode ser confundido com armadilha, é sentença de morte.
Para um corsário imprudente, a abordagem de uma presa tem ritual: primeiro, a perseguição, ajustar velas, ganhar barlavento, cortar caminho; depois, o momento de mostrar força, içar bandeira, disparar um tiro de aviso, aproximar o suficiente para que o outro navio entenda que resistir pode custar caro. Às vezes, a presa se rende, sem luta; às vezes, tenta fugir; às vezes, responde com canhão. E aí o convés vira um lugar de estilhaços, de fumaça, de gritos curtos. Madeira se parte como osso, cordas se soltam como serpentes. Um homem cai e o mar não devolve. Belushi aprende, nesse ambiente, que a diferença entre pirata e corsário pode ser um papel, e a disposição de alguém em reconhecer esse papel. Um corsário, em teoria, age em nome de uma autoridade. Um pirata age por conta própria. Mas no Golfo, onde as autoridades competem e se contradizem, onde a distância entre um posto de fiscalização e um pântano é a distância entre a lei e o nada, essa diferença vira uma zona cinzenta. E é nessa zona cinzenta que se formam carreiras. Nova Orleans, nesse período, é também um lugar de tribunais e de jornais, de denúncias e de boatos. As autoridades americanas tentam impor ordem. Há apreensões, há patrulhas, há tentativas de desmantelar redes, mas as redes são resilientes. Elas se adaptam, mudam de canal, mudam de intermediário, mudam de bandeira, e Lafitte, com sua habilidade de negociar e de ameaçar, mantém Barataria funcionando por anos, apesar da pressão crescente. Então chega a Guerra de 1812, Estados Unidos contra a Grã-Bretanha, e de repente, o que era apenas problema de alfândega vira questão de segurança nacional. O Golfo do México se torna teatro de guerra. A costa da Louisiana, com seus pântanos e entradas, vira a porta de entrada para uma invasão britânica. Nova Orleans, com seu rio e seu comércio, vira prêmio estratégico. E os homens de Barataria, antes perseguidos como contrabandistas, passam a ser vistos, por alguns, como possíveis aliados, porque eles conhecem as águas, conhecem as rotas, conhecem a guerra irregular no mar. A história desse momento é cheia de ironias. Os britânicos também tentam atrair Lafitte e seus homens, oferecendo perdão e dinheiro em troca de apoio. É o tipo de proposta que revela o valor real de um corsário. Não é só o canhão, é a informação, é o conhecimento do terreno, é a capacidade de mobilizar tripulações. Lafitte joga com isso, negocia, ganha tempo e, no fim, a famosa defesa de Nova Orleans, em 1815, sob Andrew Jackson, conta com artilharia e homens que vieram desse mundo ambíguo. A pólvora de Barataria ajuda a salvar a cidade que Barataria abastecia por baixo dos panos. Para alguém como Belushi, esse episódio é uma lição brutal sobre legitimidade. Num dia, ele pode ser caçado como criminoso. No outro, pode ser útil como patriota. Tudo depende de quem precisa de quem. Papéis no bolso e pólvora no convés, a carta de perdão, a promessa de anistia, o reconhecimento temporário, tudo isso pode existir. Mas o que decide a batalha é o canhão, bem servido, a peça bem apontada, o homem que não foge, quando a fumaça fecha. Depois da guerra, porém, a maré política muda de novo. A necessidade diminui. A tolerância também. Os Estados Unidos, agora mais seguros, voltam a olhar para a Barataria como foco de ilegalidade. A pressão contra corsários e contrabandistas na Louisiana cresce. Patrulhas se intensificam. A ideia de um Estado que controla suas fronteiras e seus portos ganha força, e para os homens que viveram da ambiguidade, o espaço encolhe. O que antes era útil volta a ser inaceitável. Esse é o ponto em que muitos marinheiros do Golfo precisam escolher. Ou se tornam invisíveis, ou mudam de bandeira, ou mudam de profissão. Mas mudar de profissão para um homem do mar não é simples. O mar molda o corpo e a mente. O balanço do convés vira hábito, a leitura do vento vira instinto, e a economia do porto, com seus riscos e recompensas, é mais sedutora do que qualquer trabalho em terra.
Belushi, como outros do círculo de Lafitte, vive essa transição num momento em que o Caribe inteiro está em combustão política. As colônias espanholas na América entram em guerra de independência. A Venezuela, em particular, passa por ciclos de revolução, repressão, reconquista, nova revolução. Portos mudam de mãos, bloqueios são impostos e quebrados. A Espanha tenta manter o controle marítimo, mas enfrenta distâncias enormes, recursos limitados e inimigos que aprendem rápido. E os revolucionários, por sua vez, precisam desesperadamente de navios, de marinheiros, de comandantes que saibam operar com pouco, atacar com rapidez, viver de capturas, improvisar logística. Para um homem formado no Golfo, isso soa como um chamado, não necessariamente ideológico, mas profissional. Porque a guerra de independência no Caribe não é uma guerra de linhas perfeitas e uniformes impecáveis. É uma guerra de portos, de enseadas, de ilhas, de suprimentos, uma guerra em que um carregamento de pólvora pode valer mais do que um discurso, uma guerra em que um navio capturado pode virar, no dia seguinte, navio da República. Uma guerra em que a diferença entre vitória e derrota pode ser a capacidade de manter uma rota aberta por uma semana e aí, de novo, os papéis. As novas autoridades revolucionárias emitem comissões, patentes, cartas de corso, precisam transformar homens como Belushi, acostumados a agir por conta própria, mas dentro de códigos de tripulação, em instrumentos de um projeto estatal nascente. Só que esse Estado ainda é frágil, ainda é disputado, ainda é pobre. Ele oferece títulos e promessas, mas nem sempre oferece soldo. Oferece bandeira, mas nem sempre oferece navio. E mesmo assim, oferece algo que o mundo de barataria não podia oferecer plenamente: a chance de uma legitimidade duradoura, a chance de que o corsário vire oficial, que o homem de redes clandestinas vire homem de Estado no mar. Antes disso, porém, há a formação do personagem. Belushi não surge do nada como comandante. Ele é produto de uma nova Orleans, onde a mistura cultural é regra e a fronteira é condição permanente. Ele aprende a lidar com diferentes autoridades e diferentes línguas. Aprende a negociar com comerciantes e a impor respeito a marinheiros. Aprende a conviver com a violência como ferramenta, não como espetáculo. E aprende, sobretudo, que reputação é capital. No porto, um homem conhecido por trair não arruma a tripulação. Um homem conhecido por dividir mal a presa pode acabar com uma faca nas costas. Um homem conhecido por covardia perde o comando. E um homem conhecido por competência atrai gente e atrai inimigos. O Círculo de Lafitte é, nesse sentido, uma escola de comando. Não é uma marinha regular, com academias e regulamentos impressos, é uma organização prática, onde o mérito é medido em resultados: quantas presas, quantas viagens, quantos homens voltaram vivos, quanto dinheiro entrou. Mas também é uma escola de política, porque Lafitte precisa lidar com autoridades locais, com compradores, com informantes, com rivais, e quem está perto dele aprende que o mar não é separado da terra. O mar é continuação da política por outros meios, e a política é continuação do contrabando por meios mais elegantes. Belushi, como crioulo de Nova Orleans, carrega ainda uma camada extra de complexidade. A questão da origem num mundo obcecado por hierarquias raciais e sociais. No Caribe e no Golfo, homens de cor livres podem ser marinheiros excelentes, podem comandar, podem enriquecer, mas sempre sob suspeita, sempre sob risco de serem empurrados para baixo por uma mudança de humor político. A liberdade, para muitos, é um documento frágil, um papel que pode ser contestado, um papel que pode ser rasgado, e isso torna a busca por reconhecimento algo mais do que vaidade. É uma estratégia de sobrevivência. O cotidiano de um corsário no Golfo mistura tédio e terror. Dias de calmaria, com o sol batendo na nuca, a água brilhando como metal, o navio avançando devagar, a tripulação remendando vela,
limpando arma, jogando dados, contando histórias, e de repente, um ponto no horizonte, uma vela, um possível prêmio. O coração acelera, o capitão decide, o navio muda de rumo. A disciplina se fecha como um punho. Cada homem sabe seu posto. O canhão é preparado, a pólvora é protegida da umidade. O mosquete é carregado. E o destino de desconhecidos se cruza em minutos. Quando a presa é tomada, começa outra operação, a de transformar violência em dinheiro. É preciso levar o navio capturado a um lugar seguro onde possa ser julgado por um tribunal de presas, se houver tribunal disposto a reconhecer a captura, ou onde possa ser desmontado e vendido em partes, ou onde a carga possa ser descarregada discretamente. É preciso lidar com prisioneiros, com feridos, com a possibilidade de motim. É preciso dividir o saque de modo que a tripulação aceite. E é preciso manter a rede de compradores satisfeita. Um corsário não vive só de coragem, vive de contabilidade. Barataria, por um tempo, oferece esse ecossistema completo. E Nova Orleans, com sua elite, que condena em público e compra em privado, oferece o mercado, porque o contrabando não existe sem demanda. E a demanda, numa cidade portuária, é insaciável. Produtos europeus, açúcar barato, café, escravizados, armas, tudo encontra comprador. E quando a lei aperta, o preço sobe. E quando o preço sobe, o risco vira tentação. Mas o risco também vira perseguição. A partir de meados da década de 1810, a repressão americana contra os baratarianos se intensifica. O governo quer mostrar controle, quer mostrar que a Louisiana é parte do projeto nacional, não um território semi-independente, governado por redes de contrabandistas, e isso significa caçar homens como Lafitte e seus associados. Significa confiscar navios. Significa prender tripulações. Significa fechar canais de venda. E para quem vive do mar, significa procurar novos horizontes. O Golfo do México é grande, mas não é infinito. E o Caribe, com suas guerras e suas revoluções, oferece exatamente o que o Golfo começa a negar: espaço para ambiguidade, espaço para homens que sabem operar entre o legal e o ilegal, espaço para quem tem coragem e contatos, espaço para quem entende que uma bandeira pode ser, ao mesmo tempo, ideal e oportunidade. Renato Belushi está no centro desse deslocamento histórico. Ele nasce num porto que muda de dono, aprende o ofício num mar onde a lei é negociável, se forma num círculo onde a violência é organizada e a logística é arte. E quando o mundo ao redor começa a exigir normalidade, ele já carrega no corpo e na cabeça a experiência de um tempo anormal. Um tempo em que a legitimidade cabe num bolso, dobrada, ao lado de um pavio e de uma carga de pólvora. Há uma imagem que ajuda a entender esse homem antes de ele virar figura de guerra revolucionária. Um convés molhado ao amanhecer, a madeira escura brilhando, o cheiro de sal e de fumaça velha, um capitão conferindo papéis amassados, licenças, autorizações, cartas, enquanto, a poucos passos, marinheiros limpam canhões com estopas e óleo, verificam a pedra de pederneira, testam a corda do pavio. O papel promete ordem, o canhão garante realidade, e entre os dois, um profissional do mar aprende a caminhar sem cair. Belushi não é um herói de romance, desses que nascem destinados. Ele é um produto do Golfo, um homem moldado por marés, por mercados e por guerras que não escolheu, mas soube aproveitar, e no começo, tudo o que ele tem é isso: habilidade, reputação e a capacidade de sobreviver num mundo onde a fronteira entre o permitido e o proibido é tão fina quanto uma folha de papel e tão explosiva quanto um barril de pólvora. Quando a década de 1810 avança e o cerco se fecha sobre barataria, o destino de muitos baratarianos se fragmenta. Alguns desaparecem, alguns são presos, alguns tentam se legalizar, alguns seguem Lafitte em novas aventuras e alguns, como Belushi, olham para o sul
e para o leste, para as rotas que levam às Antilhas, às costas hispânicas, aos portos onde a Espanha ainda tenta mandar e onde os revolucionários ainda tentam nascer. Ali, a guerra precisa de navios, precisa de homens, precisa de quem saiba fazer o impossível com madeira velha, vela remendada e tripulação improvisada. E é assim que Nova Orleans, com seu cheiro de rio e de açúcar, com sua mistura de línguas e leis, com sua escola de contrabando e de corso, deixa de ser apenas cenário de nascimento e vira matriz de uma carreira, porque o que Belushi aprende no Golfo, navegar em águas rasas, operar em rede, atacar rápido, negociar com autoridades, viver entre papéis e pólvora, não é um conjunto de truques locais, é um repertório que em breve vai ser exportado para uma guerra maior, mais sangrenta, mais política, uma guerra em que o mar não é periferia, é estrada principal, e por enquanto ele ainda é isso, um marinheiro do Golfo, um crioulo de Nova Orleans, um homem do círculo de Lafitte, alguém que conhece o valor de um documento carimbado e o valor de um canhão carregado, um homem que aprendeu cedo que no Caribe a legitimidade pode mudar com o vento, mas o vento esse não perdoa amadores. O vento muda de humor no Golfo como muda a política em terra. Um dia sopra do sul, quente, carregado de sal e de promessas. No outro, vira de repente, traz nuvens baixas, chuva grossa e com ela a sensação de que alguém em algum escritório decidiu apertar o laço. Depois de 1815, a Louisiana americana quer ser menos pântano e mais estado. Quer alfândega, quer registro, quer cadeia, quer exemplo. E exemplo quase sempre tem nome e endereço. Barataria, que durante anos funcionou como pulmão clandestino de Nova Orleans. Respirando mercadoria proibida, expirando dinheiro, limpo, passa a ser tratada como doença. A guerra contra os britânicos acabou. A utilidade dos baratarianos já não é argumento, e a tolerância que existiu por necessidade vira vergonha pública. O mesmo poder que, na emergência, aceita pólvora e artilheiros, na normalidade, exige obediência e silêncio. Só que homens como Renato Belushi não foram feitos para o silêncio de escritório, foram feitos para o estalo do pano ao vento, para o rangido do mastro, para a matemática do risco. A repressão não é um raio que cai do céu, é um gotejar constante, patrulhas mais frequentes, apreensões mais agressivas, informantes mais bem pagos. Um capitão que ontem entrava no delta com a maré cheia e descarregava em canal escondido, hoje encontra uma lancha armada esperando na curva. Um comprador que ontem pagava em ouro e sorria, hoje finge que não conhece ninguém. E no porto, a conversa muda, menos bravata, mais cautela, menos festa, mais pressa. O que se perde primeiro é o conforto da rotina, porque até o contrabando tem rotina, tem horários, sinais, pontos de encontro, nomes de confiança. Quando o Estado decide que vai enxergar, a rotina vira armadilha. E o mar, que sempre foi estrada, vira também fuga. Renato Belushi, criado nesse mundo de fronteira, entende cedo o que muitos só percebem quando já é tarde. Não se discute com a maré. Se a maré política está virando contra você, ou você muda de água, ou afunda. E mudar de água, para um homem do Golfo, significa olhar para o mapa como quem olha para um tabuleiro de jogo. Não o mapa bonito de Atlas, mas o mapa real, feito de correntes, de ventos sazonais, de portos onde se pode entrar sem ser enforcado. E é aí que o Caribe hispânico aparece, não como exotismo, mas como oportunidade concreta. Porque enquanto a Louisiana tenta se civilizar à força, as costas da Venezuela, de Nova Granada, as ilhas e enseadas do arco caribenho estão em combustão. A Espanha ainda tem fortalezas, ainda tem navios, ainda tem o peso de séculos. Mas tem também um problema que nenhum império resolve com decreto. Distância. A metrópole está longe. O dinheiro chega atrasado. As ordens chegam
confusas. E do outro lado, os revolucionários têm coragem e discurso, mas precisam de algo mais básico, mais físico, mais caro: pólvora, velas, cabos, canhões, marinheiros, pilotos, carpinteiros navais. Precisam de mar. A Guerra de Independência, vista do convés, não é uma sequência de proclamações. É uma luta por rotas, por portos, por abastecimento. Um exército em terra pode ser valente, pode vencer batalhas, pode tomar cidades, mas se não recebe munição, se não recebe sal, se não recebe tecido para uniforme, se não recebe ferro para ferrar cavalo e consertar carroça, ele apodrece. E no Caribe quase tudo chega pelo mar. O mar é a artéria. Cortou a artéria, o corpo desmaia. A Espanha sabe disso e tenta bloquear, tenta patrulhar, tenta sufocar. Só que bloquear um litoral recortado, cheio de baías, ilhas, rios e manguezais, é como tentar segurar água com as mãos. Você precisa de navios, muitos. Precisa de tripulações treinadas. Precisa de comandantes que conheçam cada corrente. E precisa de dinheiro para manter tudo isso. O império tem tradição, mas está exausto. E os revolucionários, que não têm tradição, têm fome. E a fome inventa. É nesse ponto que a experiência de Beluche, forjada em barataria, vira moeda de alto valor. Porque o que ele sabe fazer não é apenas atacar. Ele sabe operar em ambiente hostil, com recursos limitados, com tripulações heterogêneas, com disciplina construída mais na prática do que no regulamento. Ele sabe transformar um barco rápido em arma, sabe escolher o momento de aparecer e o momento de sumir. Sabe, sobretudo, viver de presas. E isso, numa guerra pobre, é quase um sistema de financiamento. A transição do corso para a política não acontece com um discurso bonito. Acontece com papéis, papéis no bolso e pólvora no convés. Uma comissão assinada por alguma autoridade revolucionária, às vezes um governo provisório, às vezes um general com poder de fato, às vezes um representante no exílio, pode dar a um capitão o direito de capturar navios espanhóis e vender a carga em nome da causa. Em teoria, é guerra legítima. Na prática, é o mesmo mecanismo que o Golfo já conhecia, só que agora com outra bandeira e outro vocabulário: liberdade, república, independência. E aí mora a ambiguidade que define homens como Beluche, porque para muitos revolucionários em terra, o corsário é um mal necessário, útil, mas suspeito. Um homem que traz armas e dinheiro, mas também traz hábitos de saque, de indisciplina, de lealdade volátil. Para muitos comerciantes, o corsário é parceiro, abre mercado, derruba bloqueio, faz circular mercadoria. Para muitos oficiais espanhóis, é bandido com papel falso. Para muitos marinheiros pobres, é emprego, comida, chance de ganho, chance de ascensão num mundo que oferece pouco. Beluche entra nesse teatro com o corpo já treinado para a contradição. Ele não precisa aprender a navegar sob risco. Ele já viveu assim. O que ele precisa aprender, e isso é mais difícil, é navegar sob uma ideia, porque a guerra de independência exige, além de habilidade, uma narrativa. Exige que a violência seja apresentada como justiça. Exige que a captura de um navio seja ato patriótico, não roubo. Exige que o comandante aceite algum tipo de cadeia de comando, mesmo quando a cadeia é frágil e cheia de rivalidades. O Caribe revolucionário é um mundo de governos que nascem e morrem rápido, juntas, congressos, ditaduras temporárias, caudilhos regionais, emissários no exterior. A autoridade muda de rosto e de assinatura, e cada mudança pode transformar um herói em suspeito. Um papel que ontem valia, hoje pode ser considerado inválido. Um capitão que ontem era comandante da República, amanhã pode ser chamado de aventureiro estrangeiro. Para um crioulo de Nova Orleans, isso é familiar. Ele cresceu vendo bandeiras trocarem e leis se reescreverem. Só que agora o jogo é mais perigoso, porque a guerra civil e a guerra internacional se misturam. Não é apenas Espanha contra rebeldes, é também
rebeldes contra rebeldes, facções disputando portos, recursos, prestígio, e o mar, que deveria unir, muitas vezes separa. Cada porto vira um pequeno mundo com sua própria política. A logística de um corsário, a serviço da independência, é uma ciência de improviso. Primeiro, o navio. Nem sempre é novo, quase nunca é ideal. Pode ser uma escuna rápida, boa para correr e atacar, mas ruim para aguentar mar grosso e carregar muitas cargas. Pode ser um brigue mais pesado, que aguenta canhão, mas perde velocidade. Pode ser uma presa recém-capturada, ainda com cheiro do dono anterior, com marcas de bala no costado, com tripulação prisioneira amarrada no porão. E cada navio exige conserto. Calafetar fendas com estopa e breu, trocar cabos gastos, remendar vela rasgada, ajustar mastreação, madeira no Caribe, apodrece rápido. Ferro enferruja, pólvora umedece. Tudo conspira contra a permanência, depois a tripulação. Um mosaico, gente do Golfo, gente das Antilhas, venezuelanos, granadinos, franceses, ingleses desertores, africanos livres, homens que fugiram. De navios mercantes, homens que fugiram de prisões, homens que fugiram de fome, cada um com sua língua, sua fé, sua raiva. A bordo, a língua comum é o comando curto e o gesto, e a disciplina, se não for imposta, vira caos. Um navio em combate não pode ser assembleia. O mar não espera votação. Beluche, vindo de um ambiente onde a autoridade do capitão é questão de vida e morte, tende a ser duro, não por sadismo, mas por método. O problema é que a república nascente quer parecer diferente do império, quer falar de cidadania, de direitos, e ao mesmo tempo precisa de homens que mantenham ordem com mão firme. A contradição não é teórica, ela se manifesta no convés, quando um marinheiro reclama da divisão da presa, quando um oficial recém-nomeado exige respeito sem ter conquistado respeito, quando um político em terra manda ordens que ignoram vento e corrente. E há ainda o terceiro elemento, o dinheiro ou a falta dele. Soldos atrasam, promessas se acumulam. A solução prática é a presa, capturar para pagar, capturar para abastecer, capturar para manter a tripulação motivada. Só que a presa também cria vício. Se a guerra vira caça, a causa vira pretexto. E é aí que a linha entre especialista útil e bandido conveniente fica perigosamente fina. Papéis no bolso e pólvora no convés, a comissão de corso é o papel que tenta manter a linha. Ela define inimigo, define regras, define porcentagens, define tribunais de presas, mas tribunais precisam de portos estáveis, de juízes, de arquivos, de tempo. E tempo é o que a guerra não dá. Muitas vezes, a presa é vendida rápido, em portos amigos ou semi-amigos, com documentação improvisada, com testemunhas compradas, com carimbos que aparecem como mágica. O Estado nasce, mas nasce torto, porque nasce em guerra. Beluche, nesse ambiente, começa a se aproximar do esforço naval ligado à independência venezuelana e ao projeto bolivariano mais amplo. A atração é óbvia. Ali há demanda por comandantes que saibam fazer guerra no mar com poucos recursos. E há também a possibilidade de ascensão formal. Um homem que no Golfo era sempre suspeito pode, sob uma república em formação, virar oficial. Pode receber patente, pode receber título, pode, com sorte e habilidade, transformar reputação de corsário em reputação de comandante. Mas essa transformação não é automática. Ela exige algo que muitos corsários não têm paciência para oferecer: continuidade, permanecer. Servir não apenas quando há presa fácil, mas quando há bloqueio duro, quando há missão ingrata, quando há escolta de comboio lento, quando há necessidade de transportar tropas e não há lucro imediato. A República precisa de marinha, não apenas de caçadores. Precisa de gente que aceite ordens estratégicas, não apenas oportunidades táticas. E o Caribe, nesse período, é um tabuleiro, onde cada movimento tem custo. Um navio que sai de um porto revolucionário pode ser interceptado por uma fragata espanhola, pode ser perseguido por um brigue de guerra, pode ser traído por um porto neutro,
que decide agradar à Espanha. Pode ser destruído por tempestade, pode ser consumido por febre. A guerra naval não mata só por bala, mata por doença, por água contaminada, por comida estragada, por ferida que infecciona. Um corte de estilhaço, pequeno, pode virar sentença em poucos dias no calor úmido, e ainda assim os homens vão, porque o mar oferece o que a terra muitas vezes nega: mobilidade. Um capitão com navio tem poder. Pode escolher onde bater, onde fugir, onde negociar. Pode levar notícias, pode levar armas, pode levar gente. Pode, em certos momentos, ser mais decisivo do que um general em terra, porque controla a chegada do que mantém o exército vivo. A experiência do Golfo também dá a Belushi uma vantagem específica. Ele entende redes, não apenas rotas físicas, mas redes humanas. Quem compra, quem vende, quem falsifica, quem fornece pólvora, quem conserta casco, quem recruta marinheiro, quem tem ódio da Espanha e quem só quer lucro. No Caribe, essas redes atravessam bandeiras. Um comerciante pode vender para revolucionário hoje e para espanhol amanhã. Se o preço e o risco mudarem, um porto pode jurar neutralidade e, à noite, abastecer quem paga. A moral é flexível, a sobrevivência é rígida e é nesse mundo que a política entra pela porta dos fundos. Porque para manter uma marinha, mesmo irregular, é preciso mais do que coragem, é preciso administração. É preciso decidir quem recebe munição, quem recebe navio, quem recebe patente. E cada decisão cria inimigos. Um comandante estrangeiro, vindo de Nova Orleans, pode ser visto como indispensável por uns e como intruso por outros. Pode ser acusado de estar ali só pelo saque. Pode ser acusado de não entender a causa. Pode ser acusado de lealdade dupla. E, no Caribe, acusação é arma tão comum quanto canhão. Belushi precisa, então, fazer algo que não se aprende apenas em perseguição de presa. Precisa construir confiança política, e confiança política, em guerra, se constrói com resultados. Um comboio que chega, um bloqueio que se rompe, um navio espanhol capturado, um porto abastecido, um general em terra que recebe pólvora no momento certo. A reputação, que no Golfo era capital entre contrabandistas, agora vira capital entre revolucionários. Mas resultados têm preço. Para capturar, é preciso arriscar. Para romper bloqueio, é preciso navegar perto de costa inimiga, onde bater em Recife é tão provável quanto encontrar patrulha. Para manter tripulação, é preciso pagar. E se o Estado não paga, a presa vira pagamento. O comandante fica preso num ciclo. Precisa de presas para manter homens. Precisa de homens para fazer presas. Precisa de legitimidade para que as presas não sejam chamadas de pirataria. E a legitimidade depende de papéis que mudam com a política. Papéis no bolso e pólvora no convés. O refrão não é poesia, é rotina. O papel pode ser uma patente provisória, uma ordem de missão, uma comissão de curso emitida por um governo que talvez não exista daqui a 6 meses. A pólvora é o que garante que, mesmo que o papel seja contestado, o navio ainda tem a voz. No mar, a voz é o canhão. Há também um detalhe que pesa mais do que parece: a língua. Belushi vem de Nova Orleans, de um mundo onde francês, espanhol e inglês se misturam. Isso, no Caribe, é ferramenta. Um comandante que entende ordens em espanhol, que negocia com comerciantes franceses, que lê documentos ingleses, tem vantagem. A guerra de independência é também guerra de diplomacia informal. Comprar armas em mercados estrangeiros, contratar marinheiros em portos neutros, convencer autoridades locais a fechar os olhos. Quem fala mais de uma língua, fala mais de uma realidade. E, ao mesmo tempo, essa origem o torna alvo. Crioulo, de Nova Orleans, do Círculo de Lafitte. Cada rótulo carrega suspeita, porque Lafitte, para alguns, é lenda, para outros, é crime. E a República, tentando se apresentar como projeto moral, precisa lidar com o fato de que seus instrumentos mais eficazes no mar vêm de zonas cinzentas,
Não há tempo para formar uma marinha do zero com oficiais de academia. A guerra não espera. A Espanha não espera. O bloqueio não espera. A janela histórica é curta e cruel. Nos anos 1810 e 1820, o colapso do poder espanhol no Caribe não é inevitável. É disputado dia a dia, porto a porto. Um carregamento perdido pode significar uma campanha perdida. Um navio capturado pode significar uma cidade salva. E nesse ritmo, homens como Belushi sobem porque entregam o que o Estado nascente não sabe produzir. Capacidade naval imediata, mas subir não significa ser aceito. A aceitação é sempre condicional. Hoje o comandante é celebrado, amanhã é investigado. Hoje recebe elogio, amanhã recebe ordem impossível. Hoje é almirante em potencial, amanhã é corsário de novo, se a política virar. E ele sabe disso. Ele viveu isso no Golfo. Ele viu a mesma cidade que comprava contrabando pedir punição exemplar. Ele viu a mesma autoridade que precisava de canhões baratarianos, depois querer limpar o pântano com fogo. Por isso, a transição de Belushi para o serviço revolucionário não é uma conversão romântica, é uma adaptação estratégica. Ele leva consigo o que tem: conhecimento de rotas, de combate rápido, de disciplina de convés, de redes de abastecimento, e tenta trocar isso por algo que sempre faltou ao corsário: permanência. Um nome que não dependa apenas do medo, um título que não seja apenas tolerado, um lugar numa estrutura que, se sobreviver à guerra, possa chamá-lo de oficial e não de fora da lei. Só que a guerra, como o mar, não respeita planos. Ela cobra em madeira estilhaçada, em sangue lavado por água salgada, em febre que derruba homens fortes em 2 dias, cobra também em escolhas morais que não cabem em decreto. Um comandante precisa decidir o que fazer com prisioneiros. Precisa decidir quanto risco aceita para salvar um navio aliado. Precisa decidir se obedece a uma ordem absurda ou se desobedece e vence. E depois paga o preço político da desobediência. E é nesse atrito entre o profissional do mar e o Estado que tenta nascer, que Renato Belushi vai se moldando para o papel que, mais tarde, o colocará no topo da marinha venezuelana. Antes do título, vem o trabalho sujo. Antes do uniforme, vem o convés escorregadio. Antes do reconhecimento, vem a suspeita. E sempre o mesmo gesto repetido: conferir o papel dobrado no bolso, comissão, ordem, patente, e logo depois passar a mão pela culatra do canhão, como quem confirma o que realmente sustenta a autoridade naquele mundo. Porque no Caribe das Independências, a legitimidade é um documento que pode ser contestado em terra. No mar, ela precisa flutuar, e para flutuar precisa de vela, de madeira, de homens e de pólvora suficiente para que ninguém se sinta à vontade para rasgar o papel. O primeiro choque, quando um homem como Renato Belushi entra de vez no serviço de uma república em guerra, não é o canhão espanhol, é a papelada republicana. A pólvora ele conhece desde menino. O cheiro acre que gruda na roupa e no cabelo, a fuligem que entra no nariz e parece ficar ali para sempre. Mas o papel tem outro tipo de perigo. Porque o papel promete ordem num mundo que só funciona na base do improviso. E porque o papel, ao contrário do canhão, depende de quem assina. E quem assina muda, cai, foge, é deposto, é fuzilado, volta do exílio com outra constituição debaixo do braço. No convés, o mar não quer saber de constituição. A marinha que a Venezuela tenta levantar, e por extensão, o projeto bolivariano de dominar o Caribe e as bocas dos rios, nasce com fome. Fome de navios, fome de marinheiros, fome de cordame, de lona, de ferro, de breu, fome de oficiais que saibam fazer um casco velho correr como se fosse novo e, sobretudo, fome de gente que não congele quando a primeira salva passa por cima da cabeça e arranca lascas do mastro como se fosse cárnea. Belushi chega com isso no corpo, com o ouvido treinado para distinguir, pelo som, se o tiro veio de peça leve ou pesada
com o olho acostumado a ler o horizonte e perceber, antes dos outros, aquela linha mínima que denuncia a vela ao longe, com a memória de barataria, onde a lei era uma coisa distante e o que valia era a rede, quem fornece, quem compra, quem cala, quem denuncia, quem tem pólvora seca quando a chuva cai por 3 dias seguidos. Só que agora ele não está mais num pântano cúmplice, está num teatro de guerra, onde cada porto é uma aposta e cada aposta tem plateia. Há políticos em terra que precisam vender a imagem de uma república civilizada e há comandantes em mar que precisam simplesmente sobreviver entre um e outro, o mesmo objeto pequeno e decisivo, a comissão, a patente, a ordem escrita, papéis no bolso e pólvora no convés. A prática do almirante começa longe do título, começa na rotina áspera de fazer uma força naval existir onde quase nada existe. Um navio não é só um casco com velas, é uma cidade flutuante que consome tudo. Consome água doce, que no Caribe vira ouro. Consome comida que apodrece rápido, carne salgada que fica rançosa, biscoito duro que cria bicho, arroz que mofa se o porão respira umidade. Consome remédio e quase nunca há. Consome disciplina, porque sem disciplina a cidade flutuante vira motim. E disciplina, em marinha nascente, é um animal arisco. Os homens que se juntam a Beluche e a outros comandantes do mesmo tipo não são, em sua maioria, marinheiros de carreira de uma marinha regular, são sobreviventes, são desertores de navios mercantes, são pescadores que conhecem a costa melhor do que qualquer mapa, são negros livres e libertos, que veem na guerra uma chance de salário e de status. São estrangeiros que falam francês, inglês, espanhol com sotaques diferentes. São jovens que nunca viram um canhão disparar e acham que guerra é aventura, até o primeiro estilhaço abrir um buraco no ombro do companheiro. A bordo, a república é uma ideia distante. O que existe é o capitão, o imediato, o contramestre, o artilheiro, o carpinteiro, o cozinheiro. Existe a escala de serviço, o turno de vigia, o castigo quando alguém dorme no posto. Existe a divisão do saque, porque, por mais que se fale em serviço nacional, a economia real do mar ainda é a presa. E aí começa a tensão que acompanha Beluche como sombra, como transformar a lógica do corso rápida, predatória, baseada em lucro, numa lógica de marinha, lenta, administrativa, baseada em missão, porque missão, muitas vezes, não dá dinheiro. Missão dá febre. Escoltar um comboio de mantimentos para um porto sitiado não rende prêmio. Transportar tropas por uma costa cheia de recifes não rende prêmio. Ficar dias e dias cruzando ao largo para impedir que um navio espanhol entre com munição não rende prêmio. E, no entanto, é isso que decide a guerra. A guerra de independência, vista do convés, é uma guerra de abastecimento. Quem controla as rotas, controla a respiração do inimigo. Quem corta a respiração, vence sem precisar tomar cada fortaleza na baioneta. A Espanha, ela entende isso e tenta sufocar. Mantém guarnições em pontos-chave, usa navios de guerra para patrulhar, tenta impor bloqueios, mas o Caribe é um labirinto. Correntes que mudam, ventos que viram, ilhas que escondem, enseadas que engolem navios como se fossem pedras. Bloquear tudo é impossível. O que se faz é criar medo. E o medo no mar é uma arma tão eficaz quanto o ferro. Beluche, com sua escola de barataria, sabe operar onde o medo é moeda. Ele sabe que um navio espanhol não precisa ser afundado para ser derrotado. Basta ser capturado ou forçado a fugir ou impedido de cumprir a missão. Ele sabe que a velocidade é vida, que uma escuna bem manejada, com tripulação que sabe subir em mastros como macacos e ajustar vela em segundos, pode humilhar um navio. Maior se escolher o momento certo, ele sabe que a costa é aliada e inimiga ao mesmo tempo. Pode esconder, mas pode matar. E ele sabe outra coisa, mais política. Sabe que cada captura é um argumento.
Um navio tomado não é só carga, é prova. Prova de que a República existe no mar. Prova de que a Espanha não é invencível. Prova de que vale a pena apostar naquele governo instável que hoje manda ordens e amanhã talvez fuja para outra cidade. Só que a captura também é veneno, porque a captura cria disputas. Quem tem direito a quê? Quanto fica com o Estado? Quanto fica com o comandante? Quanto fica com a tripulação? Quem decide se a presa é legítima? Em teoria, existe tribunal de presas, existe procedimento, existe registro. Na prática, muitas vezes, o porto é precário, o juiz é improvisado, o arquivo é uma caixa de madeira que pode pegar fogo ou ser roubada. E quando a República está desesperada por dinheiro, a tentação é grande. Fechar os olhos, acelerar, vender logo, pagar soldo atrasado, comprar pólvora antes que o fornecedor mude de ideia, papéis no bolso e pólvora no convés. O papel tenta organizar o saque. A pólvora garante que o saque aconteça. É nesse ambiente que Belushi vai se tornando, aos olhos de muitos, mais do que um simples capitão útil. Ele vira um operador de guerra naval, um homem que entende que navio não é só arma, é logística. Que uma campanha não se ganha com um combate bonito, mas com uma sequência de pequenas vitórias, um bloqueio rompido aqui, um transporte bem-sucedido ali, um navio inimigo capturado no momento em que carregava munição, um desembarque feito na madrugada, com remos abafados e ordens sussurradas. A guerra no Caribe tem esse som, o rangido do couro molhado, o bater de cabo no mastro, o estalo seco de uma ordem curta, o murmúrio de homens que não querem ser ouvidos pela costa inimiga, e quando começa o combate, o som muda de mundo. O canhão não é um boom cinematográfico, é um soco no peito. A fumaça branca cobre tudo, arde nos olhos, faz o convés virar neblina. O cheiro de enxofre mistura com sangue e com madeira queimada. E no meio disso, alguém precisa manter a cabeça fria o suficiente para mandar carregar de novo, ajustar a mira, trocar a peça que travou, mandar o carpinteiro tapar o buraco antes que a água suba. Belushi é desse tipo. E isso, numa república que ainda está aprendendo a existir, vale mais do que qualquer pureza ideológica. Mas a ascensão dele não acontece num vácuo. Ela acontece num mar cheio de ciúmes. Oficiais locais, nascidos na Venezuela, olham para o estrangeiro com desconfiança. Quem é esse homem de Nova Orleans? De onde vem a lealdade dele? Ele serve à República ou serve ao próprio bolso? Ele obedece a Bolívar porque acredita ou porque é conveniente? E do outro lado, marinheiros que vieram com Belushi ou que se juntaram a ele por reputação, esperam que ele continue sendo o capitão do corso. Rápido, agressivo, generoso na divisão do prêmio. A República quer um oficial, a tripulação quer um corsário e o inimigo quer um cadáver. A tensão aparece nos detalhes. No modo como se escreve um relatório depois de uma ação, corsário escreve pouco. Capturei, vendi, dividi. Marinha escreve muito. Posição, vento, hora, munição gasta, baixas, justificativa. No modo como se trata prisioneiro, corsário pensa em troca, em resgate, em utilidade imediata. Marinha pensa em regras, ou finge pensar, porque regra é também propaganda. No modo como se escolhe alvo, corsário escolhe o mais lucrativo, Marinha lá escolhe o mais estratégico. E na guerra de independência, o estratégico e o lucrativo às vezes coincidem, e às vezes não. Quando não coincidem, o comandante fica exposto. Se ele persegue presa rica e deixa passar um transporte inimigo com munição, pode ser acusado de sabotagem. Se ele escolta um comboio pobre e perde a chance de capturar um mercante carregado, pode enfrentar murmúrio de tripulação e risco de deserção, porque deserção no mar é simples. Na primeira escala, em Porto Neutro, metade some, e um navio sem homens é madeira morta. A habilidade de Belushi, então, não é só navegar e lutar, é administrar homens. E administrar homens no Caribe é administrar expectativas. Prometer o suficiente para manter a tripulação, mas não prometer tanto que vire refém.
punir o suficiente para manter disciplina, mas não punir tanto que provoque motim. E, acima de tudo, manter a reputação. No mar, reputação é armadura. Um capitão que parece fraco é atacado por dentro e por fora. Um capitão que parece injusto perde homens. Um capitão que parece azarado perde oportunidades, porque ninguém quer embarcar com azar. E azar, naquela época, tem nome de doença. Febre amarela, malária, disenteria, escorbuto quando a dieta piora. Um navio pode sair com 100 homens e voltar com 60 sem ter visto um espanhol. A guerra naval é também guerra contra o clima. O calor que apodrece corda, a umidade que estraga pólvora, a tempestade que rasga vela e obriga a jogar canhão ao mar para aliviar peso. O Caribe é lindo de cartão postal, mas para marinheiro é um lugar que cobra pedágio em carne. Belushi aprende e ensina a fazer o básico bem feito. Ventilar porões para evitar que a água parada vire veneno, racionar água sem matar a tripulação de sede, manter a pólvora em barris protegidos, longe de faísca, longe de vazamento, fazer exercícios de artilharia quando há munição para gastar, porque um tiro mal dado é desperdício que pode custar a vida depois. E, quando não há munição para treinar, treinar com o que dá, simular carregamento, ensaiar posições, repetir comandos até virar reflexo. A Marinha Republicana, nesse período, é uma escola acelerada. Não há tempo para formar oficiais em academias. Forma-se no combate, no erro, na perda. E é por isso que figuras como Belushi sobem, porque eles já vêm formados por um mundo anterior. Um mundo onde o mar era mercado e campo de batalha ao mesmo tempo. Só que o preço dessa ascensão é a vigilância constante. Um almirante de origem corsária precisa provar o tempo todo que não é pirata. E provar isso não é só vencer espanhóis, é também se comportar como Estado, emitir recibos, registrar presas, respeitar, ao menos em aparência, as regras que diferenciam corso de pirataria, porque pirata é inimigo de todos. Corsário é inimigo autorizado. A diferença é uma assinatura que pode ser contestada por diplomatas estrangeiros, por comerciantes neutros, por cônsules que reclamam de navios capturados indevidamente. E aí entra um elemento no que pesa muito no Caribe: as potências que observam britânicos, americanos, franceses, cada um com seus interesses, cada um com seus portos, cada um com seus comerciantes. A independência hispano-americana não acontece num deserto diplomático. Ela acontece num mar cheio de olhos. Um comandante que exagera pode dar pretexto para intervenção, para embargo, para perseguição em portos neutros. Um comandante que é cuidadoso demais pode perder a guerra por falta de agressividade. Belushi precisa navegar também isso. Precisa saber quando uma captura vai render pólvora e quando vai render problema. Precisa saber quando é melhor deixar passar um navio suspeito para não criar crise com um país que fornece armas. Precisa saber quando vale a pena arriscar a reputação para obter um carregamento vital. E no meio, precisa lidar com a política interna, facções, rivalidades, acusações de corrupção, disputas por comando, porque a república em guerra é um organismo nervoso. Todo mundo desconfia de todo mundo. Um porto acusa outro de reter recursos. Um general acusa um comandante naval de não cumprir ordens. Um comandante naval acusa um político de prometer e não pagar. E, como sempre, o papel vira arma. Um relatório pode destruir uma carreira. Uma carta pode salvar. Um carimbo pode legitimar um saque. Um carimbo pode transformar um ato de guerra em crime. Papéis no bolso e pólvora no convés. Belushi carrega os dois, porque sabe que um sem o outro não basta. Quando ele se consolida como figura de alto comando, chegando ao posto de almirante na Marinha venezuelana, no ciclo bolivariano, isso não significa que ele virou um homem de gabinete. Significa que ele virou um homem que precisa fazer o gabinete funcionar para o convés. Um almirante, numa marinha pobre, não é apenas estrategista, é também comprador, recrutador, juiz, diplomata improvisado. Ele precisa decidir onde colocar os poucos navios disponíveis
Precisa escolher quais capitães merecem confiança. Precisa lidar com a falta crônica de tudo, e a falta, às vezes, é tão brutal que obriga a escolhas feias. Se há pólvora para 2 navios, qual recebe? Se há dinheiro para pagar metade dos soldos, quem fica sem? Se há um casco capturado, que pode virar navio de guerra, vale a pena gastar semanas consertando, enquanto o inimigo se move? Se há um porto ameaçado, vale a pena arriscar a frota inteira para salvá-lo? Ou é melhor recuar e preservar força para outra campanha? Essas decisões não aparecem em pinturas heróicas, aparecem em listas, em contas, em discussões ásperas com intendentes, em brigas com comerciantes que querem pagamento adiantado, em negociações com capitães que ameaçam ir embora se não houver prêmio. E por trás de tudo, a urgência. A janela histórica é curta. A Espanha está enfraquecida, mas ainda morde. Se a República não dominar rotas agora, depois pode ser tarde. Depois vem a normalização, vem a tentativa de virar Estado. E o Estado não gosta de homens que lembram que ele nasceu de improviso e violência. No mar, a consolidação do poder republicano passa por ações que parecem pequenas, mas são decisivas. Garantir que um porto amigo não seja isolado, manter comunicação entre regiões separadas por selva e montanha, onde o mar é a estrada mais rápida, levar armas para um exército em terra, que sem isso vira multidão com lanças. Evitar que a Espanha use ilhas e enseadas como bases de incursão, e, quando possível, atacar o comércio inimigo para secar a fonte de recursos. Beluche, como almirante, precisa transformar a agressividade do corsário em sistema. Não basta ter um navio rápido, é preciso ter uma rede de informação, saber quando um comboio espanhol sai, saber que mercante carrega munição e qual carrega só açúcar, saber que capitão inimigo é cauteloso e qual é imprudente. Isso se faz com espiões em portos, com informantes em tavernas, com cartas interceptadas, com suborno. A guerra naval é também guerra de boatos. Um boato bem plantado pode fazer um navio inimigo mudar rota, pode fazer um porto fechar, pode fazer um comerciante hesitar, e, ao mesmo tempo, ele precisa lidar com a moral da própria força. Porque uma marinha que vive de presas pode virar uma marinha que vive para presas. E aí a causa se perde. Ou ainda assim, o almirante precisa, então, impor limites, ou ao menos a aparência de limites. Precisa punir excessos quando eles ameaçam a legitimidade. Precisa mostrar que há diferença entre capturar inimigo e saquear aliado. Precisa, às vezes, sacrificar um capitão popular para salvar a reputação da instituição. Isso é o tipo de decisão que cria inimigos para sempre. A bordo, a figura do almirante é distante, mas não abstrata. Ela se materializa em ordens que chegam com um mensageiro, em bandeiras de sinal, em visitas rápidas ao convés, em inspeções que procuram pólvora seca, canhão limpo, tripulação em ordem. E quando o almirante é alguém como Beluche, alguém que veio do convés, que conhece o cheiro do porão e o peso do cabo, a autoridade dele tem um tipo especial de força. Ele não é apenas um nome em papel. Ele é um homem que sabe quando o contramestre está mentindo sobre o estado do cordame. Ele sabe quando o carpinteiro está escondendo que a quilha está comprometida. Ele sabe quando a tripulação está perto de estourar. Mas essa mesma origem o persegue, porque para muitos políticos, um almirante assim é perigoso. Ele tem homens, ele tem navios, ele tem mobilidade, ele tem acesso a dinheiro de presas. Ele pode, se quiser, virar poder autônomo, e repúblicas jovens têm medo de poderes autônomos. Elas precisam deles para vencer, mas temem que, depois da vitória, eles não aceitem voltar ao tamanho que o Estado quer. Beluche, então, vive num equilíbrio instável. Precisa ser eficiente demais para ser indispensável, mas não eficiente demais a ponto de parecer ameaça. Precisa ser duro o suficiente para manter disciplina, mas não duro demais a ponto de virar escândalo. Precisa ser pragmático o suficiente para vencer, mas não pragmático demais a ponto de ser chamado de oportunista. E o mar
não dá trégua para esse tipo de equilíbrio, porque quando o combate começa, tudo se reduz ao básico: vento, distância, ângulo, cadência de tiro, coragem. Um navio que hesita morre, um comandante que hesita perde. E depois, quando a fumaça baixa e o convés está coberto de estilhaço e sangue, volta à política. Volta ao relatório, volta à disputa sobre quem fez o quê, volta à pergunta sobre se a captura foi legal, se o prisioneiro foi bem tratado, se a carga foi registrada, se a divisão foi justa. Papéis no bolso e pólvora no convés, o ciclo se fecha e recomeça. Há um detalhe quase íntimo nessa vida. O bolso do comandante não é figura de linguagem. É o bolso real onde se guarda a comissão dobrada, a carta de ordem, às vezes uma carta pessoal, às vezes um recibo, às vezes um mapa rabiscado. O papel amassa, molha, mancha de sal. O papel é frágil e, no entanto, é ele que separa o almirante do pirata aos olhos do mundo. Ao lado, no convés, a pólvora é tudo menos frágil. Ela é brutal. Ela é definitiva. Ela é o argumento que não precisa de assinatura. Belushi constrói sua autoridade nesse contraste. Ele sabe que a República precisa parecer Estado para ser reconhecida, para negociar, para comprar armas, para não ser tratada como bando. E ele sabe que, sem violência organizada, a República não passa de papel. O mar, nesse período, é o lugar onde a República se prova, não em discursos, em rotas abertas, em portos abastecidos, em navios inimigos capturados, em bandeiras que conseguem permanecer hasteadas apesar do vento e do fogo. E quando ele chega ao topo, quando o título de almirante o coloca como rosto oficial de uma força naval, a contradição não desaparece. Ela só muda de escala. O que antes era a decisão de um capitão, atacar ou não atacar, dividir ou não dividir, vira a decisão de uma instituição. E a instituição, por mais pobre e improvisada que seja, começa a criar memória, começa a criar arquivos, começa a criar inimigos internos, começa a criar a vontade de se purificar, de apagar as manchas de origem. Mas ainda não é hora de purificação. Ainda é hora de guerra. E guerra, no Caribe, é uma coisa que se mede em dias de vento favorável e em barris de pólvora seca. É uma coisa que se mede em quantos homens ainda conseguem subir no mastro sem cair de fraqueza. É uma coisa que se mede em quantos portos ainda aceitam a bandeira republicana sem medo de represália espanhola. É uma coisa que se mede em quantas vezes um comandante consegue transformar um navio cansado, remendado, cheio de goteira, numa arma que aparece do nada, ataca, some e volta com o que a República precisa para continuar respirando. Renato Belushi é produto e produtor desse mundo. Um homem que aprende, na prática, que o Estado no mar não nasce com decreto, nasce com carpinteiro, com calafate, com artilheiro, com cozinheiro, com marinheiro que aguenta fome e febre. Nasce com rede de portos e de informantes, nasce com a capacidade de fazer o inimigo gastar mais do que pode, nasce com a coragem de apostar tudo numa noite escura, quando a costa inimiga está ali, invisível, e qualquer erro de cálculo joga o navio no Recife. E no fim de cada missão, quando o navio volta, se volta, e o comandante desce em terra para encarar políticos, comerciantes, oficiais, rivais, ele carrega o mesmo peso de sempre. No bolso, o papel que diz que ele é almirante, servidor da República. No convés, a pólvora que lembra a todos que, sem homens como ele, a República talvez nem tivesse convés para chamar de seu... Quando a guerra começa a se calar, não é silêncio de igreja, é silêncio de porto depois da tempestade. Quando ainda há tábuas boiando, cordas encharcadas, cheiro de breu e de peixe morto. E uma gente que olha para o horizonte como quem espera que o inimigo volte, mesmo sabendo que, talvez, o inimigo agora seja outro. A independência, no Caribe, não termina com um último tiro bonito. Ela vai se desfazendo em rotinas, em carimbos, em contas atrasadas, em oficiais que, de repente, precisam aprender a viver sem o álibi da urgência. Para homens como Renato Belushi,
é aí que o mar fica mais perigoso. Porque durante a guerra, a ambiguidade é útil. Um crioulo de Nova Orleans com passado de corso, com amigos em portos onde a lei é uma sugestão, com a cabeça feita para a velocidade e para o risco, é uma ferramenta perfeita. A República precisa de ferramentas, precisa de quem saiba arrancar, navio do nada, tripulação do nada, pólvora do nada, precisa de quem saiba fazer o inimigo sangrar sem ter frota de linha, sem ter estaleiro decente, sem ter tesouro. E, enquanto a Espanha ainda ameaça, enquanto ainda há fortalezas, enquanto ainda há comboios, enquanto ainda há a possibilidade de um porto cair, e com ele cair uma província inteira, ninguém pergunta demais de onde veio o homem que resolve. Depois perguntam. A normalização tem esse gosto amargo. Ela exige que o improviso vire procedimento, que a rede vire hierarquia, que o capitão carismático vire funcionário, que o saque, mesmo quando foi chamado de prêmio, vire vergonha pública e que os papéis, antes amassados no bolso, agora sejam arquivados em armários, numerados, citados em disputas jurídicas, usados como faca em briga política. Beluche, que subiu porque dominava o mundo onde a linha entre corso e pirataria era móvel, passa a viver num mundo onde essa linha precisa ser desenhada com régua. E régua, em República Jovem, é sempre instrumento de facção. O Caribe do pós-guerra não vira, de repente, um lago pacificado. Continua sendo um corredor de contrabando, de migração, de fuga. Continua sendo um lugar onde um navio pode sair com bandeira de um país e chegar com bandeira de outro, onde o mesmo porto que ontem vendia pólvora para a Independência, hoje vende açúcar para quem pagar melhor. Mas a política em terra muda de tom. O discurso deixa de ser salvar a pátria e passa a ser organizar a pátria. E organizar significa escolher quem fica dentro e quem fica fora. A Marinha, que durante a guerra era uma necessidade desesperada, vira um problema orçamentário. Navio custa, navio apodrece. Navio exige soldo, exige manutenção, exige oficiais que não podem viver só de prêmio. E o Estado, quando tenta virar Estado de verdade, descobre que não tem dinheiro nem para pagar o passado, quanto mais para financiar o futuro. A tentação é cortar, desmobilizar, reduzir, transformar comandantes em nomes decorativos ou, pior, em suspeitos. E aí o velho refrão volta, só que com outra música, papéis no bolso e pólvora no convés. Só que agora o papel não é mais a carta de corso que legitima a violência. Agora o papel é o processo que investiga a violência. É o relatório que procura falha. É a comissão que pode ser revogada. É a acusação de que tal captura foi ilegal, de que tal carga sumiu, de que tal prisioneiro foi maltratado, de que tal comandante enriqueceu demais. A guerra permite que um homem seja útil. A paz exige que ele seja aceitável. Beluche carrega, como poucos, o peso dessa transição. Porque ele não é apenas um oficial que serviu, ele é um símbolo vivo de como a República venceu no mar. Com gente de fronteira, com estrangeiros, com crioulos, com homens que falavam várias línguas e obedeciam a várias lealdades ao mesmo tempo, com capitães que sabiam negociar em tavernas e lutar em canal estreito, e com tripulações que não cabiam em nenhum ideal de Marinha Nacional, desenhado em gabinete. E gabinete, quando tem tempo, não gosta de lembrar que precisou de pântano. A Venezuela e o mundo bolivariano mais amplo, com suas tensões internas, suas mudanças de governo, suas disputas entre centralização e autonomia. Entra numa fase em que a legitimidade já não se mede só por derrotar espanhóis, mede-se por controlar o próprio território, por cobrar impostos, por manter ordem, por ser reconhecida por potências estrangeiras como Estado estável. E estabilidade, para diplomata, é sinônimo de previsibilidade. Corsário é imprevisível. Mesmo quando veste uniforme, os mesmos cônsules que antes fechavam os olhos para uma captura necessária, agora escrevem notas formais.
Os comerciantes que antes vendiam a crédito, agora exigem pagamento. Os portos neutros, que antes eram refúgio, agora são armadilhas burocráticas, inspeções, quarentenas, exigência de documentação perfeita. E documentação perfeita é uma coisa cruel num mundo onde o sal come tinta, onde o papel se desfaz, onde a pressa sempre foi método. Belushi, que aprendeu a fazer guerra com o que havia, precisa lidar com uma marinha que tenta se profissionalizar sem ter base material para isso. É um paradoxo quase físico. Querem disciplina de marinha europeia com navios remendados, querem cadeia de comando impecável com soldo. Atrasado, querem moralidade administrativa com a mesma economia de presas que sustentou a luta. Querem que o convés pareça limpo, mas o convés foi construído com pólvora, e quando o Estado tenta limpar, ele esfrega justamente onde dói. As disputas internas, que durante a guerra eram abafadas pela urgência, voltam com força. Oficiais locais reivindicam precedência, políticos acusam comandantes de autonomia excessiva, há ressentimento contra estrangeiros que receberam postos altos. Há também, do outro lado, ressentimento dos homens do mar contra os homens de terra. Vocês discursaram, nós sangramos. E, no meio, a marinha como instituição vira campo de batalha de papel. Um almirante, nesse cenário, pode ser tratado como herói num dia e como problema no outro. Basta uma mudança de governo, basta uma crise fiscal, basta um escândalo real ou inventado, basta um inimigo político encontrar um documento antigo, uma assinatura, uma lista de prêmios, um recibo mal explicado. Basta alguém lembrar em voz alta que aquele homem veio do círculo de Lafitte, que aquele homem aprendeu a vida em barataria, que aquele homem conhece rotas que o Estado não controla. E o Estado teme quem conhece rotas. Porque rota é poder, rota é contrabando, rota é fuga, rota é a possibilidade de desaparecer com um navio e reaparecer com outro nome. Mesmo que Belushi não faça isso, e o ponto aqui não é acusar, é entender o medo. A simples existência dessa competência assusta. Um oficial que sabe demais sobre o lado subterrâneo do Caribe é, para um governo inseguro, uma ameaça potencial. E governos inseguros são a regra, não a exceção. Nas décadas seguintes às independências, a vida de Belushi, então, entra numa fase menos espetacular e mais reveladora. Menos canhão, mais corredor, menos fumaça de batalha, mais fumaça de vela em Porto Parado, menos grito de fogo, mais murmúrio de quem assinou isso. É o tipo de fase que não vira pintura, mas decide reputações, porque reputação na paz é tudo o que sobra. Durante a guerra, o nome de um comandante corre de boca em boca como superstição. Com ele, a gente volta. Com ele, a gente pega presa. Com ele, a gente não morre à toa. Na paz, o nome corre em jornais, em atas, em cartas. E o papel, que antes era proteção, vira prova. Prova de que ele foi nomeado. Prova de que ele recebeu. Prova de que ele ordenou. Prova de que ele puniu. Prova de que ele capturou. E cada prova pode ser lida como mérito ou como crime, dependendo de quem lê. Há também um desgaste inevitável, quase biológico. O homem que viveu anos no convés carrega marcas que não aparecem em medalha. A pele curtida de sol e sal, a tosse que vem de noites úmidas e pólvora, as dores de ossos que foram sacudidos por tempestade e por recuo de canhão, a memória da febras que voltam. E, sobretudo, a dificuldade de se adaptar a um mundo onde a ação não é imediata, onde uma decisão pode levar meses para ser aprovada, onde um navio fica parado porque falta um cabo, e falta um cabo porque falta dinheiro, e falta dinheiro porque o Congresso discute, e o Congresso discute porque há crise, e a crise porque a República ainda está aprendendo a ser república. Para um homem formado na urgência, isso é uma prisão sem grades. E, no entanto, é justamente nesse período que se mede o quanto ele buscava legitimidade. Porque o corsário puro, o homem que só quer oportunidade, some
Ele muda de bandeira, muda de nome, muda de porto. Ele vai para onde o prêmio está. Beluche, ao ter chegado a almirante, ao ter aceitado a lógica de uma marinha nacional, mesmo que essa marinha fosse improvisada, já fez uma aposta, a aposta de que o papel poderia, um dia, valer tanto quanto a pólvora. Só que o papel tem memória, e a memória do papel é seletiva. Quando as repúblicas começam a construir narrativas oficiais, elas precisam de heróis limpos, precisam de figuras que caibam em estátua. O problema é que o mar não produz heróis limpos. O mar produz homens úteis, e utilidade, em guerra, frequentemente exige coisas que, em paz, viram pecado: confiscar, pressionar, negociar com contrabandista, fechar os olhos para a origem de uma carga, recrutar à força, punir com dureza, tomar decisões que salvam a missão e destroem vidas individuais. A marinha, para existir, teve de ser dura, e a dureza, depois, é julgada por quem não estava no convés. Beluche fica, então, num lugar incômodo da memória, importante demais para ser apagado, ambíguo demais para ser celebrado sem ressalvas. E isso é típico de uma geração inteira de homens anfíbios, meio militares, meio comerciantes, meio patriotas, meio oportunistas, meio oficiais, meio corsários, que fizeram a independência possível no mar e depois foram empurrados para as margens quando o Estado quis parecer civilizado. O Caribe, nesse sentido, é um espelho cruel. Ele mostra que a civilização, muitas vezes, é uma camada fina sobre um fundo de violência organizada, e que quem organizou a violência nem sempre ganha lugar na sala de estar da história. Os anos passam, a política muda, o mapa muda, a própria ideia de bolivariano se transforma, se fragmenta, se disputa. O que antes era projeto continental vira lembrança, vira argumento em briga interna, vira bandeira de partido. E a marinha, que durante a guerra era instrumento de sobrevivência, vira símbolo de soberania. Desfiles, uniformes, regulamentos, promoções. Uma marinha que quer ser respeitada por outras marinhas precisa parecer regular. Precisa ter escola, precisa ter código, precisa ter cadeia de comando que não dependa de carisma individual. E nesse processo, o passado corsário vira um problema de imagem. Não é que o Estado consiga, de fato, eliminar o contrabando ou a violência marítima. Não consegue. O Caribe continua sendo Caribe, mas o Estado tente ao menos controlar a narrativa, e controlar a narrativa significa escolher quais episódios entram como glória e quais entram como excessos. Significa transformar capturas em ações navais quando convém e em pirataria quando convém. Significa, às vezes, reescrever a fronteira entre legal e ilegal com a mesma facilidade com que se muda uma bandeira no mastro. Beluche, que viveu a vida inteira nessa fronteira, sente o chão se mover debaixo dos pés. O que ontem era serviço, hoje pode ser acusação. O que ontem era coragem, hoje pode ser imprudência. O que ontem era pragmatismo, hoje pode ser corrupção. E o homem, envelhecendo, percebe que a pólvora envelhece melhor do que o papel. A pólvora explode e acaba. O papel fica e volta para assombrar. Há uma solidão particular no fim da carreira de um homem do mar, porque o mar é coletivo, ninguém navega sozinho, mas a responsabilidade é individual. Quando algo dá errado, o nome que fica é o do comandante. E quando algo dá certo, o crédito é disputado por muitos. Na paz, essa solidão aumenta. Os companheiros de convés se dispersam. Alguns morrem cedo, consumidos por febre e álcool e acidentes. Outros viram comerciantes, outros voltam para a ilegalidade porque não sabem fazer outra coisa. Outros tentam se encaixar na marinha regular e são engolidos por burocracia e intriga. E o velho almirante, que um dia foi necessário, passa a ser apenas antigo. Antigo é uma palavra perigosa em República Jovem. Antigo significa do tempo da guerra. E do tempo da guerra significa do tempo em que tudo era permitido. Antigo significa tem amigos demais, sabe demais,
Lembra demais, antigo significa não é confiável para o novo regime, mesmo que o novo regime seja apenas a mesma instabilidade, com outro nome. Ainda assim, há algo que não se apaga. A competência, mesmo quando a política tenta reduzir um homem, o mar lembra quem sabe ler vento. O mar lembra quem sabe entrar num canal estreito sem encalhar. O mar lembra quem sabe manter tripulação viva com água racionada e comida ruim. O mar lembra quem sabe fazer um casco velho aguentar mais uma travessia. E, em algum nível, até os inimigos reconhecem isso, porque no Caribe, todo mundo, cedo ou tarde, precisa de alguém que saiba. Mas reconhecimento não é proteção. O fim de uma era é feito de pequenas humilhações, um pedido de pagamento que não vem, uma promoção negada, um comando retirado, um navio que vai para outro, um boato que corre em porto, um jornal que insinua, uma comissão que expira e não é renovada, um convite que não chega, um nome que some das listas oficiais e fica apenas na memória de marinheiros velhos, contada em voz baixa, com um copo na mão, como se fosse história de outro mundo, e é de fato história de outro mundo, porque o mundo de Beluche, o mundo em que um homem podia sair de Nova Orleans, circular por Barataria, aprender a vida com Lafitte e seus associados, e depois vestir a farda de uma república em nascimento e chegar a almirante. É um mundo de fronteiras abertas, de impérios em crise, de leis em disputa, um mundo em que a legitimidade era uma coisa que se carregava dobrada no bolso, ao lado de um pedaço de pavio e de um punhado de pólvora. Com o tempo, as fronteiras endurecem, os estados tentam controlar seus litorais, as marinhas tentam padronizar, a diplomacia tenta classificar, e o espaço para o homem anfíbio diminui. Não desaparece, nunca desaparece, mas diminui, fica mais arriscado, mais caro, mais solitário. Beluche atravessa esse estreitamento como quem atravessa um canal, que antes era largo e agora está cheio de bancos de areia. Um erro e encalha, um erro e vira escândalo, um erro e perde o que construiu. E o que ele construiu não é apenas carreira, é uma tentativa de ser reconhecido como algo além de corsário, como oficial, como servidor, como parte de uma história nacional, que, ironicamente, precisou de homens sem nação clara para nascer. A morte dele, em 4 de outubro de 1860, acontece num século que já está mudando de pele. O vapor começa a impor outra lógica ao mar. A guerra naval caminha para outras escalas, outras tecnologias, outras burocracias. O Caribe continua quente, continua úmido, continua cheio de rotas clandestinas, mas o romantismo do corsário vai sendo empurrado para a literatura, enquanto o Estado tenta monopolizar a violência com mais eficiência, e aí fica a imagem final, teimosa, que não sai da cabeça. Um homem com papéis no bolso e pólvora no convés tentando equilibrar duas formas de mundo, a forma escrita, que promete ordem, e a forma explosiva, que impõe realidade. Durante a guerra, esse equilíbrio faz dele indispensável. Depois da guerra, faz dele suspeito. E talvez seja esse o destino mais caribenho possível. Ser, ao mesmo tempo, fundador e incômodo, herói e sombra, oficial e lembrança de um tempo em que a República, para existir, precisou agir como aquilo que jurava não ser.